Boa noite a todos. Que nesses instantes nós possamos nos desligar um pouquinho de tudo aquilo que nos aflige, que nos preocupa, que nos angustia, e que possamos então entrar em sintonia com os amigos espirituais aqui presentes, que estão prontos para nos auxiliar, estão prontos para nos instruir e nos ajudar, e assim renovarmos as nossas atitudes, as nossas esperanças e a nossa fé para as lutas de cada dia. Na questão 630 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação: como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem: o bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Fazer o bem é se conformar às leis de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Se conformar às leis de Deus quer dizer estar conforme às leis de Deus. E muitos podem mentalmente se indagarem assim: mas será que precisa fazer palestra sobre isso? Não é tão simples assim. O bem é praticar a lei de Deus, o mal é infringir essa lei. E também tem outra coisa. Muitos podem pensar: eu pratico as leis de Deus. Eu venho à casa espírita toda semana. Eu faço os cursos da casa. Eu ajudo numa obra de trabalho voluntário. Eu auxilio as pessoas, os meus familiares que estão à minha volta. Então eu pratico a lei de Deus. Para que eu preciso ficar aqui 30, 40 minutos ouvindo sobre isso? Mas será que nós realmente sabemos o verdadeiro significado de praticar as leis de Deus? Interpretando essa pergunta, nós poderíamos dizer o seguinte: que teoricamente, aquele que pratica a lei de Deus, primeiro, ele reconhece a supremacia de Deus. E ele vê em Deus o Pai. Porque se nós não víssemos o Pai, só enxergássemos a supremacia de Deus, ficaria uma relação impessoal, ficaria uma relação autoritária. Então, aquele que pratica as leis de Deus, interpretando a questão que Kardec nos traz, eu reconheço a supremacia de Deus, a sua justiça, a sua bondade, a sua onisciência, a sua onipresença, mas eu reconheço nele também o Pai amoroso, bondoso. E ainda, aquele que pratica as leis de Deus, ele conhece as suas leis, ele se afiniza com as leis de Deus. E a prática do bem, então, é um ato de devotamento e de fidelidade aos propósitos divinos. E aí? Será que todas as vezes que nós nos julgamos praticando as leis de Deus, será que nós trazemos no nosso interior todos esses sentimentos e pensamentos? Mas muitos ainda podem se questionar: mas mesmo assim, eu acho que não precisa falar sobre isso, porque se o bem eu não faço, mal eu também não faço. Quantos de vocês já ouviram essa afirmativa? Eu não tenho tempo de fazer o bem, mas também eu não faço mal para ninguém. E na questão 642, o Kardec pergunta: será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E os espíritos respondem: o que vocês acham? Sim ou não?
Não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, porque cada um responderá pelo mal ocorrido, em virtude do bem que se deixou de fazer. Mas espera aí, se eu não fiz o bem, eu tenho que fazer, eu sou obrigado então a não fazer o mal, tudo bem. Mas se eu não fiz o mal, eu vou ser responsabilizado pelo mal que eu não fiz? Mas às vezes aquele mal que nós não fizemos ocasionou sim o mal na vida de alguém. Aquele bem que deixamos de fazer ocasionou uma omissão que trouxe prejuízos ao outro. Uma certa feita, eu ouvi uma história que eu não consigo me lembrar quem me disse. Mas a pessoa me relatou que havia um médico que trabalhava como plantonista em um hospital. Só que ele era muito desidioso, mal-humorado. Todas as vezes que chegavam pacientes para serem atendidos, como era o plantão noturno, ele dizia para a enfermeira ou para a atendente do hospital, espera um pouquinho que eu já vou. E ele, então, virava na sua sala, na maca que ele ficava, dormia mais um pouquinho, daí meia hora, 40 minutos, ele levantava e ia atender aquele paciente com toda a má vontade possível. E um certo dia, chegou a enfermeira do hospital e o acordou e disse, doutor, acorde rápido, tem uma emergência, é um acidente grave. E ele pensou, meu Deus, quem veio essa hora da noite atrapalhar o meu sono? Pode deixar, eu já vou. Virou de lado e dormiu mais um pouquinho. Passaram-se mais ou menos uns 50, 60 minutos, e quando ele resolve ir lá atender o paciente, quando ele vê, é a sua filha que tinha sofrido um acidente. Só que aquela 1 hora fez falta e ele não conseguiu salvá-la. Nesse exemplo que nós demos, esse médico, ele não foi lá e aplicou uma injeção letal na filha, ele não foi lá e assassinou a filha, mas o bem que ele deixou de fazer, que o bem nesse caso era o seu dever, o bem que ele deixou de fazer ocasionou um mal. E ele, então, será responsabilizado pelo bem que ele deixou de fazer. Compreenderam? E aí, agora nós paramos e nos perguntamos assim, bom, não é tão simples como eu imaginava. E o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje, será uma entrevista com a nossa consciência. Nós vamos fazer uma viagem no interior dos nossos corações para saber o que existe lá dentro. Vamos fazer algumas perguntas e ninguém precisa responder em voz alta. Vamos responder mentalmente. E depois dessa entrevista, vamos contabilizar os resultados. Estão preparados? A primeira pergunta. Quanto bem temos praticado? Muitos podem dizer assim, mas nem fala nada, eu tenho uma desculpa, porque eu não tenho tempo nem para respirar. A minha vida é uma correria só. Então, eu não tenho tempo de fazer o bem. Mas, onde quer que nós nos situemos, oportunidades surgem a cada instante, nos convidando à prática do bem. Se estamos na rua, avistamos um idoso ou um deficiente visual, querendo atravessar e encontrando uma certa dificuldade, nós podemos ajudar. Se estamos no nosso trabalho e um colega não está bem, está precisando conversar, nós podemos ouvir. Nós sempre temos aquela roupa, aquele calçado, aquele alimento que podemos nos dispor para aliviar a necessidade do outro. Nós, em todo lugar, podemos elevar o nosso pensamento em preces
auxiliando aqueles necessitados de amparo e auxiliando a nós mesmos nas nossas dificuldades. Porque muitas são as dificuldades que trazemos em nossos corações. E uma outra pergunta. Quão próximos de Deus nós estamos? Mas como assim? Quanto mais eu pratico a lei de Deus, mais próximo de Deus eu estou. Só que a prática da lei de Deus, a prática verdadeira, é aquela prática que traz a pureza do coração, o desinteresse pessoal. Então, quanto mais puro for o meu coração, quando eu pratico bem, quando eu ajudo alguém, mais próximo de Deus eu vou estar. Então, reformulando a pergunta, quão puro está o nosso coração? Pode ser que nós pratiquemos, sim, as leis de Deus, mas será que o que nos move à prática do bem é o amor puro? É a essência divina? Qual será o móvel que nos leva a auxiliar o outro? Será que nós estamos praticando o bem para que isso nos sirva de moeda de troca quando nós formos pedir alguma coisa a Deus? Tipo assim, meu Deus, eu estou precisando tanto realizar esse meu sonho, ou superar essa dificuldade. Está tão difícil, mas lembra, viu? Eu vou na casa espírita toda semana, eu ajudo lá, eu sou bom, eu estudo, eu faço os cursos. Será que nós estamos servindo a Deus para que Ele nos sirva? Será que nós estamos praticando bem porque nós queremos, ao retornar à nossa pátria espiritual, ficar uma boa estada numa ótima colônia espiritual? De nosso lar para cima? Será que nós estamos fazendo bem porque nós não queremos ter uma estada muito grande lá pelo umbral? Será que nós estamos fazendo bem porque nós queremos ser bem vistos pelas pessoas? Será que nós somos capazes de doar grandes quantias à luz do dia, mas não somos capazes de doar um mísero centavo na escuridão da noite? Será que nós não estamos fazendo bem para satisfazer o nosso orgulho? Porque quando nós ajudamos alguém, vamos dizer assim, vamos dar o exemplo financeiramente, aquela pessoa de uma certa forma fica dependente de nós. E fica, entre aspas, nós achamos, devendo uma obrigação para nós. Então, será que estamos fazendo bem para nos sentirmos superiores? Por que será que estamos fazendo bem, então? Quem foi o exemplo vivo da prática do bem que já passou aqui na Terra? Jesus. Jesus, além de nos ensinar, vivenciava cada ensinamento praticando tudo aquilo que proferia. E não desperdiçava uma situação qualquer de ensinar e auxiliar. E será que nós, que muitas vezes nos simpatizamos com Jesus, nos acreditamos e proferimos que somos cristãos, será que além daquelas manifestações superficiais e exteriores de fé a que Jesus nos convida, porque Jesus nos convida a exercitarmos a fé, o amor, a bondade a todo dia. Será que além dessas manifestações superficiais e exteriores, nós estamos construindo o bem dentro de nós? Mas o que é isso? O que é construir o bem dentro de si mesmo? Construir o bem dentro de si mesmo é quando nós, além de nos despojarmos de algum bem material
para servir de auxílio ao outro, nós também desintegramos aqueles envoltórios do rancor, da mágoa, da cupidez, do capricho doentio, do julgamento apressado, da leviandade. Envoltórios esses todos que ficam em torno de nós e sobre os quais nós colocamos uma pesada máscara, a fim de parecermos aquilo que ainda não somos. Então, construir o bem dentro de si mesmo é retirar de dentro de nós os escombros do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da ambição, da avareza, do apego. E agora? Depois de todas essas perguntinhas, vamos contabilizar as nossas respostas? Mas ainda tem mais uma pergunta, eu prometo que é a última. Será que nós estamos nos comportando como o filho egoísta da parábola do filho pródigo? Vamos lembrar rapidamente da parábola do filho pródigo. O pai de família tinha 2 filhos. Em um dado momento, pediu ao pai que lhe fosse dado a parte que lhe cabia da herança para que ele pudesse viver a sua vida. E ele vai, dilapida todo o patrimônio que recebe, sofre, passa por dificuldades, por dores e humilhações. E quando está em um momento de muita dificuldade, ele reconhece como o pai era bom. Como até os empregados do seu pai eram melhores tratados do que ele. Então, o que ele faz? Ele reconhece o erro, se arrepende e vai pedir perdão ao pai. Quando o filho chega até o pai se alegra, porque era um filho que estava voltando. E não só porque estava voltando, porque estava tendo a verdadeira visão do que significa a nossa existência. E o pai, muito feliz, então, pede a seus empregados para que seja abatido o seu melhor cordeiro, para que ele possa festejar com a comunidade. E o filho que ficou o tempo inteiro ali do lado do pai fala assim: bom, eu sempre estive ao seu lado, sempre fui fiel a você, sempre cumpri todos os meus deveres, e o Senhor nunca me deu o único cordeiro para eu festejar com os meus amigos. Será que, quando nós vemos que a misericórdia divina atinge o nosso irmão, nós não pensamos a mesma coisa que o filho egoísta do filho pródigo? Será que nós não pensamos assim: nossa, mas eu sou uma pessoa tão batalhadora, eu levanto cedo, chego tarde do trabalho, e eu não consigo conquistar nada materialmente falando. Ou eu não consigo nada do que eu quero, eu passo por tantas dificuldades, enquanto tem outras pessoas que nem trabalham como eu. Mas olha só, rapidinho, elas conseguem as coisas, elas não enfrentam as mesmas dificuldades que eu. Quem aqui nunca pensou isso? Todos nós, vamos ser sinceros, todos nós, em algum dado momento da nossa vida, nós já tivemos esse tipo de pensamento. Agora, vou cumprir minha promessa. Vamos contabilizar a nossa entrevista. E dessa visita ao nosso interior, quanto bem existe em nós. O que de bom nós encontramos em nós? Ninguém precisa responder. Muitos podem ter encontrado muitas e muitas e muitas atitudes no bem. Parabéns, continue assim. Só através do bem que nós conseguimos nos transformar, nós conseguimos nos evoluir, nos aproximar de Deus. Muitos podem não ter encontrado tanto bem assim, né? Ter encontrado um pouquinho, uma pontinha tímida de bem. Mas qual a finalidade dessa entrevista conosco? Será que é para nos desanimar? Não, não é para isso. Nós nos entrevistamos
para saber realmente quem somos. Porque qual será, então, a nossa desilusão quando chegarmos à pátria espiritual e vermos que não somos nada daquilo que acreditávamos que éramos? Nós fazemos essa entrevista porque precisamos saber das nossas qualidades, sim, porque temos muitas, mas trazemos ainda defeitos que precisam ser retirados, removidos. Nós fazemos essa entrevista conosco para podermos corrigir a nossa ação no bem. Para sabermos que não basta apenas fazer o bem, que esse bem tem que estar dentro de nós, que não basta termos a aparência do bem, se dentro de nós ainda existem os entulhos do mal. Nós fazemos essa entrevista para, sim, perseverarmos e nos aprimorarmos na atitude do bem. Assim, por exemplo, quando um dentista que se forma, ele faz pós-graduações, faz especializações, porque ele quer o quê? Que o seu trabalho, o serviço que ele ofereça ao seu paciente seja cada dia de maior qualidade. Por que não nos pós-graduarmos, nos especializarmos, nos aperfeiçoarmos na prática do bem? Não há mal algum, não é verdade? E o próprio Jesus, ele nos convida, de maneira direta e indireta, a ensinamentos, atitudes, edificações, serviços. Mas ele espera de nós uma resposta voluntária. Por quê? A obra de sublimação espiritual, ela não comporta servos constrangidos. Então, não adianta falarmos assim, eu vou fazer o bem, porque senão a minha vida não vai para frente. Eu não vou faltar à casa espírita, porque senão alguma coisa ruim pode acontecer. Não, nós temos que fazer o bem pelo desejo, pela vontade de ser útil. Fazer o bem porque o meu irmão necessita de auxílio, de amparo, de socorro. E se fosse eu que estivesse no lugar dele? Mas muitos, nessa viagem ao interior dos seus corações, podem, além de ter encontrado pouco bem, ter encontrado o quê? Muito mal, muitos vícios. E de todos os vícios, nós não vamos falar de todos, porque senão ficaríamos aqui horas e horas, de todos os vícios. O mais radical, o mais terrível deles, qual é? O egoísmo. E o Kardec, na questão 917, pergunta qual é o meio de se destruir o egoísmo. E a resposta é longa. Nós vamos fazer algumas citações. E os espíritos respondem o seguinte, que o egoísmo é um dos vícios mais difíceis de se retirar. Por quê? Ele está intimamente ligado à influência da matéria, da qual o homem está muito próximo, porque nós ainda somos muito apegados à matéria. E a matéria influencia diretamente no egoísmo. O egoísmo enfraquecerá quando houver a predominância da vida moral sobre a vida material. Quer dizer, quando nós nos preocuparmos mais com a nossa melhora interior, a nossa melhora como espírito, no bem que estamos fazendo, do que nos preocuparmos com as ambições, com a ganância, com o ter, com a excessiva preocupação com as coisas materiais. Não que as coisas materiais não sejam importantes, nós necessitamos de um mínimo de sobrevivência. Nós necessitamos do alimento, do remédio, da roupa, do calçado, da casa, mas essas não podem ser as nossas únicas preocupações, os nossos únicos objetivos. Os espíritos respondem também que o egoísmo deve ser atacado
como a uma epidemia, quer dizer, atacar o mal pela raiz. E como se ataca o mal pela raiz no egoísmo? Atacando, iniciando pela educação. Através da educação, mas não essa educação que faz homens cultos, mas a educação que faz homens de bem, educando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, conhecendo as leis divinas, educando os nossos instintos. O egoísmo se funda na importância da personalidade. E o espiritismo, bem compreendido, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade, ele desaparece diante da imensidão. Por que o sentimento de personalidade desaparece? Porque nós sabemos o quê? Que não existe somente a Terra de planeta habitado. Que bilhões de planetas, que bilhões de galáxias existem que são habitados. Que existem mundos onde as pessoas são muito mais evoluídas intelectualmente, moralmente do que nós. Nós sabemos também que estamos sujeitos às pluralidades das existências. E se hoje eu sou o poderoso, amanhã eu estou numa outra condição. E tudo isso é passageiro. E nós vamos encarnando e desencarnando a fim de nos progredirmos moralmente. E em cada encarnação nós trazemos as nossas necessidades evolutivas. Nós trazemos aquelas necessidades que precisamos trabalhar, desenvolver. Mas então agora pode ter dado uma confusão mental, né? Porque muitos falam assim, bom, mas eu sempre achei que todo aquele que praticasse obras assistenciais, que estivesse à frente de uma casa espírita, que estivesse desenvolvendo um trabalho, fosse uma pessoa elevada moralmente. E pelo que eu vi, não é bem assim. Como saber, como reconhecer a elevação moral? E vem Kardec novamente, na questão 918. Por que meios se reconhece no homem o progresso real que deve levar o seu espírito na escala espírita? E os espíritos respondem que o espírito prova sua elevação moral quando todos os seus atos da vida corpórea constituem na prática do bem. E quando ele compreende antecipadamente a vida espiritual. Quer dizer, nós vamos saber se uma pessoa é elevada quando percebermos que todos os atos que ela pratica é a lei de Deus. Ela pratica a caridade essencial e todos os seus atos. E ela já compreende a vida espiritual. Ela já compreende que nós somos seres espirituais numa experiência humana, e não o contrário. Na Terra, nesse mundo que vivemos, de provas e expiações, muito se nota pessoas de pouca elevação moral, que outras acabam se destacando, aquelas que têm grande elevação moral, que é facilmente percebida. Nós estamos assim, numa média, né? No meio termo. Temos qualidades, mas temos defeitos. Precisamos lutar com eles. Não podemos deixar esses defeitos tomar espaço em nós. Devemos ter a rédea curta. Porque o bem que fazemos, ele atua em nosso favor. O Chico já dizia o seguinte: o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. O bem que nós fazemos não se perde. Pode ser que nessa vida a pessoa não reconheça, ou a pessoa até fique com raiva de nós. Se bem que, como nós vimos, não devemos fazer o bem esperando a recompensa. Mas aquele bem que fizemos, ele vai atuando
em nosso favor. Quando nós fazemos o bem, o que acontece? Nós vamos melhorando os nossos sentimentos. Por quê? Nós vamos desenvolvendo a fraternidade, a misericórdia, a compaixão. E assim, conforme vamos desenvolvendo esses sentimentos, os nossos pensamentos vão mudando também, vão sendo correspondentes a isso. Então, os nossos pensamentos passam a ser mais harmônicos, mais equilibrados. E conforme o nosso sentimento e pensamento se equilibram, nós vamos vibrar em ondas sutis de energias positivas. Essas ondas sutis vão atrair outras energias positivas para nós. Nós vamos desenvolver, despertar a simpatia dos amigos espirituais. Nós vamos criar laços de amor, de amizade com aqueles que são os nossos beneficiados. Então, agora mais uma pergunta, só para não perdermos o costume. Quem vocês acham que são os primeiros beneficiados do bem que nós praticamos? Nós mesmos. Nós acreditamos que é o outro, mas somos nós. Por quê? O bem é a oportunidade de nos melhorarmos a cada dia. E o mal que praticamos? Porque nós praticamos o mal. Porque ainda trazemos ignorâncias, dificuldades, egoísmos dentro de nós. Então, o mal que praticamos, ele gravita em torno de nós e vai atrair o quê? O mal para nós. O mal que praticamos, além de causar o sofrimento para o outro, ele traz sofrimento para nós mesmos, porque aquele que pratica o mal não tem paz. Aquele que pratica o mal, em algum momento da sua existência, ele se desviou da rota. Imaginemos que nós tivéssemos aqui o nosso ponto de partida. E aqui é a nossa chegada. Faz de conta que aqui é uma bandeirinha, gente. Eu não sei desenhar direito. Então, aqui é o ponto de partida e estamos nós aqui, né? E nós temos que caminhar nessa trilha até aqui. E um dado momento, quando começamos a praticar o mal, o que nós fazemos? Nós pegamos um atalho. Falamos, esse caminho está muito longo aqui, né? E a gente tenta dar um salto, a gente tenta vir para cá, para ver se daqui a gente pula para lá. Então, o mal que praticamos é um desvio da rota. Porque o bem é o caminho de todos. Mas, como temos o livre-arbítrio, nós podemos nos desviar. E esse mal que nós causamos para o outro faz com que sejamos envolvidos de um pesado magnetismo, sejamos envolvidos de vibrações ruins que compliquem a nossa existência e nós vamos adquirindo novos débitos e vamos, então, prejudicando a nós mesmos, prejudicando a nossa evolução. Por isso, o mal que eu faço ao outro, eu faço a mim mesmo. Por isso que nós, nesse momento, que nos dizemos trabalhadores da seara do Cristo, possamos, então, pegar os nossos instrumentos, pegar a nossa enxada, a nossa charrua, e além de trabalhar a terra, a vinha do Senhor lá fora, possamos trabalhar a terra do nosso coração, retirando as sarças, os espinhos, as ervas daninhas, a fim de não sufocar a centelha divina que existe em nós. Já vamos encerrar, porque o tempo já urge. Agora o versinho. E esse versinho é tão difícil de falar. Mas vamos lá. Quem deseja praticar o bem sem engodo ou ilusão, deve sempre se lembrar das leis que regem o cristão. Caridade, justiça, amor e perdão, devendo trazer ainda a pureza de coração. Caridade e amor, fonte de todas as virtudes, nas quais devem se embasar
todas as atitudes. Do outro lado, o egoísmo, fonte de todos os vícios, dos quais se deve fugir para não cair nos seus artifícios. Na engenharia da obra do bem, além da construção exterior necessária, se faz também a edificação interior, soerguida a cada dia dos tijolos da reflexão e da educação, assentada na certeza de que só o bem vive em paz com a razão. Por isso, trabalhadores da seara divina, prestem muita atenção nos importantes conselhos dessa pequenina lição. O bem que se faz ao outro é luz no próprio passo, o mal que se causa ao outro é desajuste do compasso. Obrigada pela atenção de todos e muita paz.